Bora, Luizão! Caramba, e esse ETF, hein, bicho? Agora a SEC adiou mais uma vez aí a aprovação do ETF. Eles têm mais alguns prazos aí, cara. Eu acho que vai ter outubro, janeiro, março. E muita gente acha que pode ser que seja aprovado ainda esse ano, né? O pessoal lá de Wall Street que faz análise já verificou aí que pode ter 75% de chance do ETF ser aprovado até 2023, até o final desse ano, e 95% de chance de ser aprovado até ano que vem, né? Até 2024. Então, assim, o pessoal está bastante confiante que o ETF vai ser aprovado, que o ETF de spot vai ser aprovado, mas que é muito legal, cara, uma outra análise que o pessoal trouxe de um ETF do ouro que foi aprovado em 2004, que fez o preço do ouro subir 350%, Luizão. Só 350%, só. Quase nada, quase nada. E é aquela coisa que a gente comentou no 350%. vídeo passado, né, cara? É o poder das instituições entrando no mercado, né? É um outro nível de brincadeira aí. Sim, cara, é outro nível de brincadeira. Eu acho que agora, para mexer no preço de verdade do Bitcoin e até mesmo do Ethereum, né, realmente é um nível mais elevado aí de comprometimento de capital, né? E aí a gente tá falando de realmente de instituições e tudo. Mas, cara, essa cama de gato, vamos dizer assim, ela tá preparada, né? Eu acho que o Uhum. pessoal das finanças tradicionais, eles têm diversos motivos para segurar, vamos dizer assim, essa aprovação mais um pouco, né? Eu acho que o Sim. pessoal sempre vai estar atrás de estar montando uma infraestrutura para se beneficiar de um tipo de anúncio, né? De um tipo de produto novo como esse, né? Até acho que pelo envolvimento da BlackRock com o pessoal lá da Coinbase, e até a própria entrada que a BlackRock tem na SEC, muito provavelmente o ETF de spot que vai ser aprovado vai ser o deles e a gente vai Uhum. ver isso daí provavelmente acontecendo, na minha opinião, lá para meados de março do ano que vem, né? Mas de toda forma, Sim. tem alguém que acha que tem até 70 mais chance de ser aprovado esse ano do que ano que vem. E se for, para mim, melhor ainda, para a gente que está investido aí, melhor ainda, significa que, pelo menos de acordo com esse cenário aí que aconteceu com o ouro, a gente tem uma chance de um fluxo de capital muito grande, uma liquidez muito grande no mercado, e isso pode levar o preço a um patamar muito, muito, muito maior do que está hoje, né? E ainda temos E, aí uma, o halving, né? Chegando também. e ainda tem o VAL. Exatamente. E uma vez que a gente tem o ETF aprovado, por exemplo, da BlackRock, existe uma coisa de facilitar a aprovação de outros ETFs também? Eu acho que sim. É, Eu acho que fica difícil desaprovar, né? sim. Reprovar os outros ETFs, né? Então, a não ser que tenha alguma argumentação muito, muito clara sobre uma diferença ali de aplicação entre um e outro, o pessoal vai começar a ter dificuldades de reprovar. Porém, eu acho que a BlackRock deve ficar bastante tempo ali, bastante tempo não, bastante, Hum. vamos dizer assim, eles vão pegar bastante liquidez primeiro, na minha visão, né? Então, quando tiver lá dentro uns 30 bilhões de dólares, vamos dizer assim, eu acho que aí eles vão começar a liberar os outros. Essa é a minha visão. Legal, cara. Nossa, eu acho que tem bastante coisa acontecendo, né, ao redor de tudo isso, que nem a gente estava comentando no vídeo passado sobre essas narrativas que vão movimentando o mercado e fazendo tudo isso é, trazer um cheirinho um pouco mais próximo aí de Bull Run, que a gente estava num papo bem bullish no vídeo passado. Eu acho que tem uma coisa que aconteceu ontem, anteontem, ou foi hoje, não sei quando que aconteceu, alguns dias atrás aí, que foi um post do Rune, o Rune Christensen, que é um cara dinamarquês, inclusive, né, aqui próximo da região que estou habitando atualmente, e ele é o CEO da MakerDAO, ele é o fundador, não sei se ele se intitula como CEO, mas ele é o fundador da MakerDAO, que é um dos protocolos mais antigos aí no mundo DeFi, no universo do Ethereum e tudo mais, e sempre foi uma das stablecoins mais confiáveis, né? A gente, por exemplo, se inspirou muito na própria MakerDAO, em vários mecanismos de como o colateral funcionava, até a própria DAO em si, como a DAO se estruturava. E é bem interessante ver o movimento da MakerDAO hoje. A gente já vinha comentando um pouco sobre isso aí, sobre a realidade por trás do DAI,
que é a stablecoin criada, né, pela MakerDAO, e o quão boa parte ali do DAI estava, na verdade, conectado com o SDC. E agora a gente teve esse movimento do DAI, né, publicado pelo Rooney, né, pelo fundador, que eles estão, na verdade, saindo do Ethereum, né? E eles estão, na verdade, criando essa tal de New Chain. Então, eles estão fazendo eles estão indo pro ecossistema Solana, e eles vão lançar essa tal de New Chain. E por vários motivos, a gente pode até recomendar que você dê uma olhada no post do Rooney mesmo para poder saber um pouco mais em detalhe, mas aparentemente é uma tecnologia que parece ser melhor para eles no momento atual. E aí tem todo um roadmap que o MakerDAO está criando para o futuro do DAI, né? E parece que o Solana é o caminho que eles querem criar. Como é que tá chegando isso para você, mano? Porque eu tô curioso para saber o que você acha disso também. Cara, eu li também sobre isso. Eu acho que tem só uma correção aí nessa informação. Eu acho que, pelo que eu entendi, pode ser que eu esteja errado, mas pelo que eu entendi, eles não estão indo para Solana. Eles estão pegando Solana como base para fazer Hum, um fork deles, né? E aí, cara, assim, na minha visão, é mais um daqueles sinais interessantes sobre a postura de grandes protocolos que vale a pena a gente avaliar e entender qual que é a motivação e qual que é, vamos dizer assim, o mindset por trás desse pessoal, porque, vamos lá, são empresas que ficaram grandes, né? Empresas que têm investidores muito relevantes, que têm pessoas por trás que estão mexendo é, enfim, com volumes de capital muito grande e tal, e às vezes as ambições e acabam se traduzindo em coisas que não ficam só dentro daquele escopo, né, inicial que o pessoal se propôs a fazer com aquela hum, aplicação, com aquela solução tempos atrás. sim. Então, eu enxergo, por exemplo, no caso de YDX, né, de YDX estava dentro da rede Ethereum, né, aí depois saiu, criou uma rede própria, uma Layer 1 para as transações deles, depois essa Layer 1 se tornou um Layer 2 lá, que é Starknet, né? E agora também tem possibilidade deles irem para o ecossistema Cosmos, se é que não já estão lá, eu não estou acompanhando tão de perto. Mas, Sim. enfim, já é um primeiro emissor desse tipo de narrativa multi-chain, né? Aí você tem agora a MakerDAO. E agora com a possibilidade do restaking, que traz esse primeiro ator muito forte aí com a Eigen Layer, né? Esse tipo de ação dos protocolos tem a possibilidade de contar com a segurança do validador da rede Ethereum, por exemplo, né, que a gente sabe que é aí a mais robusta, Uhum. para levar para dentro do protocolo deles e assegurar a segurança do protocolo deles, entregando outras qualidades de escalabilidade que às vezes no próprio código lá do Solana era mais interessante para o pessoal do MakerDAO. Então, é muito interessante Sim. analisar isso, é muito interessante analisar que é muito possível que eles utilizem de fato a camada de segurança da rede Ethereum, né, com os validadores de rede Ethereum, né, e essa dinâmica é uma dinâmica bastante complexa, né? Não é uma coisa que você pega e olha e fala, caramba, peraí, isso é ruim pro staker de Ether? Será? Será que é ruim? Hum. Às vezes, como é que isso impacta o staker de Ether, né? Como é que isso impacta o cara que está, né, rodando ali? Então, eu acho que é por aí o meu pensamento, é mais um sinal importante. Eu acho que a gente muitas vezes acaba falando muito de Ethereum aqui, mas existe de fato Uhum. uma conversa, né, de multi-chain que rola, especialmente com Solana Network, com Cosmos, com alguns projetos que estão sinalizando que existe uma possibilidade de tal interoperabilizando ali as suas atividades entre essas redes, né? Então, eu acho que é bastante interessante a gente estar sempre de olho, né, no que está acontecendo aí Total. nesses outros protocolos também. Você tava certo, cara. É uma correção exata, assim, no sentido do Solana. Eles estão fazendo um fork da base de código do Solana, né? E tem esse objetivo de construir uma relação mais próxima com esse ecossistema, que na visão do cofundador do MakerDAO é um ecossistema que se prova muito mais resiliente depois de ter passado pela explosão da FTX.
e todos os problemas e dificuldades, tem uma comunidade de desenvolvedores muito próspera e tudo mais. Então, eu acho que tem isso, né? A gente acaba sendo bem Ethereum, não vou falar Maxi, mas a gente gosta bastante do Ethereum, a gente olha para essas outras redes que não estão muito se movimentando nessa expansão tão grande como o Ethereum tá, pelo menos do nosso ponto de vista, a gente sempre fica tipo, pô, mas como assim, né, cara? Tá indo pro Solana, ainda mais o MakerDAO, mas não é muito bem assim o caso aqui. Eles estão, na verdade, preferindo fazer o fork de uma rede como Solana para poder possibilitar essa expansão e essa continuidade aí do protocolo MakerDAO, né? Então a gente tem esse Sim, codinome da New Chain, e aí eles estão descrevendo tudo isso como esse novo endgame, essa última fase para a reimplementação completa de todo o protocolo Maker e tudo mais, e isso usa como base o Solana, né? Mas a sim. conexão ali com o Ethereum continua acontecendo, o universo do DeFi que gira muito ao redor do DAI vai continuar existindo, então é uma coisa um pouco menos estrondosa do que eu estava imaginando. Sim, ele até coloca, eu acho que como uma possibilidade desse novo protocolo, desse new chain, ser meio que uma ponte, né, entre o Sim, ecossistema Solana e o ecossistema Ethereum, né? Eu acho, cara, são muitas diferenças, especialmente na parte de validação, né? No caso de Solana, é Delegated Proof of Stake, no caso de Cosmos é Delegated Proof of Stake, então você tem aquele papel de você delegar, né, os seus tokens para um validador maior, e no caso do Ethereum, não, né? O Ethereum ele incentiva justamente o POS puro com solo validator e tudo mais. É, acaba que no caso dos dois outros protocolos você tem uma possibilidade de escalabilidade maior, né? E no Ethereum você tem uma segurança, uma descentralização maior, com um plano de escalabilidade que passa por Layer 2, né? Que a gente está vendo que a Layer 2 tem sido um sucesso muito grande, né? Mas é aquilo, cara. Eu acho que é um momento que existe uma oportunidade, entendeu? Que alguns projetos, alguns grupos que investem nesses grandes projetos enxergam de repente criar um protocolo. Esse protocolo ser um protocolo de Layer 1, de repente utilizar validadores de segurança da rede Ethereum, e se tudo der errado, os caras escalam para uma Layer 2, sacou? exato, exato. Então acaba que vira um jogo onde eles têm muito pouco a perder, entendeu? Sim. E, e acabam que podem ganhar muito, né? Porque se torna uma coisa que tem a possibilidade de concorrer com Ethereum em Layer 1, nossa, e vira um negócio É. muito maior do que qualquer tipo de aplicação, né? Seja de stablecoin, de mercado futuro, que é o caso Sim. da YDX ou qualquer coisa do tipo, né? Então, eu acho que tem alguns grupos que não querem deixar essa oportunidade passar, alguns vão direto para Layer 2 e É. outros vão tentar de outra forma. E aí você vê, né, o Vitalik vendendo ali o que ele tem ali em DAI, né? Não em DAI, em MKR, né? No token de governança do MakerDAO. É o equivalente a 580 mil dólares, né, cara? Então é uma posição considerável e ele foi lá e ele deixou claro, na hora que ele vendeu todos esses ativos, ele deixou claro a Sim. posição dele, né, com relação a esse movimento que o MakerDAO tá fazendo. Então, tudo isso vai impactando o mercado, deixando todo mundo tipo, beleza. Entendemos o recado aqui. É claro, o Vitalik, né, como um dos fundadores do Ethereum, está apostando muito mais no Rollup-Centric Roadmap, né, e toda a expansão através de Layer 2 e tendo o Ethereum como essa base de settlement ali, da internet. Então, quando tem um movimento como esse do MakerDAO, um dos maiores protocolos ali dentro do Ethereum, na verdade, indo fazer um fork do Solana, também considerando até mesmo o Cosmos que você citou, né? É um movimento que claramente não soa tão bem ali pro nosso querido Vitalik. Sim, cara, sim. E acaba que Eu lembro que a gente comentou, eu acho que foi no vídeo passado ou dois atrás, que tinha um cara do Facebook, né? O cara que foi o Project Manager lá da Libra, que ele até comentou que eles estão desenvolvendo agora o projeto novo deles lá em BTC. É, e uma das coisas que ele fala é justamente esse poder que o Vitalik tem, né?
de repente influenciar em alguma coisa e tal. E aí, de repente, numa ação como essa, você vê que de fato, né, cara, ele não precisa falar nada, ele vai lá e vende o negócio e isso repercute, né? De fato repercute. Eu Total. continuo acreditando muito em Ethereum, isso daí para mim não foi nada em relação ao que pode me abalar, essa crença de achar que Ethereum não que eu queira que ele exista sozinho, eu acho que os outros vão existir também, vão coexistir, mas acho que, como a gente sabe, nesse mercado, o líder do mercado normalmente leva 80% do market share. Eu acho que Ethereum é esse cara, né? Uhum. Mas por um lado, eu entendo, sabe, o que as outras pessoas veem, né? Como realmente, de certa forma, o cara vai lá, vende, todo mundo comenta, né? Todo mundo fala sobre isso, né? E é enfim, uma atitude que é totalmente direito dele ir lá e vendeu a posição dele de MKR se ele acha que aquele projeto não está caminhando numa direção que ele acredita, né? Total, cara. E aí eu acho que também tem essa coisa que a gente acaba sempre comentando, né, dessa nova fase do universo Web3 e cripto no geral, que é esse universo que está cada vez mais multi-chain, né, velho? Tá muito mais múltiplo nesse sentido, né? Você não vai ter um grande ganhador, né? Eu acho que no nosso caso a gente sempre pensa principalmente ali em Ethereum e Bitcoin, mas sempre existiu essas outras redes circulando, essas outras layers 1 circulando, né? Eu acho que tudo começa a ficar meio assim quando uma rede fala, não, agora a gente vai ficar aqui embaixo, a gente é a principal da de baixo, né? E aí a gente quer que tudo que for fazer novo vem por cima. E aí a galera começa, não, mas aí ainda tem espaço aqui no mercado para poder pegar um pouquinho ali da Layer 1 também, né? A gente se posicionar enquanto Layer 1 nesse sentido. Só que eu também fico pensando sobre algum dos vídeos passados que a gente sempre citou sobre a Eigenlayer também, né, cara? Você tem alguma coisa a comentar aí sobre Pô, potencial uso da Eigenlayer nesse caso? O que que você está achando Pô, disso? Luizão, eu estou estudando, cara. Eu acho muito legal. E eu acho especialmente o que me interessa muito conhecer agora são projetos que vão estar ali meio que concorrendo, sabe, com Eagle Layer. Eu acho que não acredito que eles vão ser uma única solução aí dentro desse mercado. Inclusive, achei um termo mega interessante aí que é o PEPSI, que é o Protocol Enforced Proposal Commitment. Então, tipo, o cara que faz a proposta de bloco, né, que é o validador, ele meio que ter um comprometimento que é reforçado pelo próprio protocolo. Então, é alguma evolução, vamos dizer assim, do papel do validador que o pessoal está começando a discutir na parte de research, que está começando a se desenvolver para a rede Ethereum. Então, pode ser que a gente veja diferentes papéis de validador no futuro, validadores que assumem um risco um pouco maior, com algumas tarefas diferentes do validador básico, vamos dizer assim, recebendo um retorno um pouco maior, que tem a ver com EigenLayer, né? Porque EigenLayer faz isso através de smart contracts para entregar segurança para outros protocolos, né? Então eu estou estudando, cara, estou estudando isso daí, eu acho que deve vir muita coisa interessante nesse sentido. E, de certa forma, no caso da segurança como serviço, que é o caso que a EigenLayer traz, eu acho que é uma narrativa que compôs muito bem com a narrativa do multichain e com essas outras possibilidades para esses grupos investidores aí de grandes aplicativos e protocolos que têm uso, né, bastante intenso aí de usuários DeFi, por exemplo. Então, cara, mercado pujante, mercado muito forte. E isso tudo está começando agora, né? A gente vai começar a ver de fato o tamanho disso. Eu acho que nesses próximos anos aí para frente, daqui 2, 3 anos, a gente vai ter uma noção realmente do tamanho que é esse negócio. Eu acho que nós estamos falando de algo bastante relevante dentro do mercado blockchain. Total, cara. Irado. E é isso, vamos acompanhando aqui. Tem vários trilhos para a gente percorrer aí pela frente. A gente vai seguindo e abrindo cada vez mais esses trilhos aí, com novas linhas e novos trajetos para a gente explorar esse mundo cripto. É bom demais estar contigo nessa, irmão. Só um gesto de Tamo carinho aqui, junto. gratidão. Tamo É junto, nóis. amigão. Tamo junto, Luizão. Valeu, cara. Um Valeu. abraço, até a próxima. Até, galera. Valeu, mano. É nóis. Nós.